Karl Brenner dobra o papel com cuidado. O relatório tem 4 parágrafos, letra datilografada, tinta ainda fresca de quando o cabo Müller entrou ofegante pela porta do posto. Um pelotão. 12 homens. Atravessaram o campo minado do Vale de Cervo na escuridão total, sem sapadores, sem baixas. Chegaram à aldeia de Valcava às 3 da manhã, acordaram os civis, dividiram rações e voltaram para a floresta antes do amanhecer. Sem disparar um único tiro. Karl olha para a janela. Lá fora, a neve cobre os Apeninos com a mesma indiferença de sempre. Ele volta os olhos para o papel. Os homens usavam um emblema que ele nunca tinha visto, uma cobra com um cachimbo na boca. Ele chama o cabo Müller de volta. De onde vieram? Müller engole em seco. Do Brasil, tenente. Karl coloca o relatório sobre a mesa. Pega-o de novo. Lê pela segunda vez. Ainda não acredita. E o que ele ainda não sabe é que esse papel é apenas o primeiro de muitos, e que cada novo relatório vai custar um pedaço da certeza que ele construiu em anos de guerra. Se você quer saber o que esses soldados fizeram para fazer um oficial alemão questionar tudo em que acreditava, inscreva-se agora e conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque o que vem a seguir, poucos livros tiveram coragem de contar. Karl dobra o relatório e enfia no bolso do casaco. Lá fora, o vento desce do Monte Branco carregando um frio que não pede licença. Ele atravessa o pátio lamacento do posto de comando, passa pelo sentinela sem olhar e segue pela estrada de pedra que corta Valcava ao meio. A aldeia tem 40 casas, uma fonte seca e um sino que ninguém toca desde outubro. Mas tem algo diferente esta manhã. As janelas estão abertas. Karl para. Em 3 meses de ocupação daquele vale, ele nunca viu uma janela aberta antes do meio-dia. A primeira porta que ele bate é a da senhora Rosa. 70 anos, costas curvadas, olhos que já viram alemães demais para ter medo de mais um. Ela abre antes que ele termine de bater. Ele pergunta em italiano truncado se viu soldados durante a noite. Rosa olha para ele por um longo segundo. Depois aponta para a mesa da cozinha. Sobre a toalha xadrez, há cascas de laranja. Frutas que não existem nos Apeninos no inverno. Karl pega uma casca e cheira. Fresca. De menos de 12 horas. Ele olha para Rosa. Ela apenas diz, eram gentis, e fecha a porta. Karl caminha até o poço no centro da praça. O cabo Müller o segue 2 passos atrás, caderno na mão, sem entender muito bem o que o tenente está procurando. Ao redor do poço, marcas de botas na lama. Um padrão diferente das solas alemãs, mais largo na frente, com um detalhe na borda que Müller fotografa sem que Karl precise pedir. 12 pares. Chegaram juntos, ficaram em círculo por algum tempo e foram embora na mesma direção. Floresta a nordeste. Karl olha para as marcas e conta em silêncio. Nenhuma marca de joelho, nenhuma posição de tiro. Eles não se prepararam para combater em nenhum momento. De volta ao posto, Karl abre a gaveta e retira as fichas dos últimos prisioneiros brasileiros interrogados pela inteligência alemã. 5 homens capturados em novembro, devolvidos em dezembro por falta de espaço nos campos. Ele lê as fichas uma por uma. Os interrogadores anotaram respostas curtas, diretas, sem sinais de colapso psicológico, mesmo após dias de pressão. Um dos prisioneiros, ficha número 4, sem nome registrado, apenas Sargento Nordestino, rosário no pulso esquerdo. Havia perguntado ao interrogador alemão se havia necessidade de algemá-lo, porque ele não ia a lugar nenhum sem seus homens. O interrogador havia escrito à margem com letra menor que o resto. Comportamento incomum. Verificar. Ninguém verificou. Karl leva a ficha número 4 para a janela e lê no que resta de luz do fim de tarde. Sargento. Rosário no pulso. Nordestino. Ele não sabe onde fica o nordeste do Brasil, mas anota a palavra num canto do seu caderno pessoal como se fosse uma coordenada de mapa, e abaixo, entre parênteses, uma cidade que o interrogador havia anotado e depois riscado, Salvador. Do lado de fora, o sino da aldeia toca pela primeira vez em meses. Karl levanta os olhos. Müller aparece na porta com o rosto sem cor. Tenente,
Chegou outro relatório. Carl fecha o caderno devagar. O segundo relatório é mais grosso que o primeiro. 8 parágrafos, desta vez com croquis de posição desenhados à mão. Ele senta, alisa o papel sobre a mesa e começa a ler. A história que o papel conta é a de um pelotão que atacou o posto avançado de Cervo-Leste às 4h30 da manhã. Vento a favor, sem artilharia de apoio, pelo lado que qualquer manual de táticas alemão classificaria como suicida. Tomaram a posição em 11 minutos. Os 3 soldados alemães feridos foram estabilizados no local por um prático de saúde brasileiro antes de os pracinhas recuarem para a floresta. Carl lê o trecho 2 vezes. Um prático de saúde, numa operação ofensiva, carregando feridos inimigos. Müller tosse discretamente perto da porta. O capitão Vogel quer o senhor na sala de mapas, tenente. Carl não responde imediatamente. Ele está olhando para o croquis. A rota de entrada do pelotão brasileiro desenhada a lápis. Uma linha fina que serpenteia pelo ponto exato onde a defesa alemã tem uma lacuna de 40 metros entre 2 posições de metralhadora. Uma lacuna que não está em nenhum mapa oficial, que só alguém que passou horas observando em silêncio poderia encontrar. Carl circula o trecho com a caneta. 40 metros. Eles sabiam exatamente onde passar. Na sala de mapas, o capitão Vogel fuma em pé diante da parede coberta de alfinetes vermelhos e azuis. É um homem de ombros largos e paciência estreita que trata relatórios de campo como inconveniências administrativas. Carl coloca os 2 documentos sobre a mesa, sem dizer nada. Vogel olha por cima do ombro, depois volta para o mapa. Irregulares. Desordem tropical. Não há padrão tático reconhecível. Carl aponta para o croquis. Há padrão, capitão. Eles conhecem nossos pontos cegos melhor do que nossa própria tropa. Vogel bate a cinza do cigarro no chão. Você está lendo demais nesses relatórios, Brenner. Carl sai da sala de mapas com os documentos debaixo do braço e o peso de uma pergunta que ainda não tem forma completa. Ele para no corredor, encosta na parede fria e olha para o teto de madeira úmida. 12 homens. Laranjas no inverno. Um sargento com rosário no pulso que não foge sem os seus. Um prático de saúde em pleno ataque. E uma lacuna de 40 metros que só olhos muito pacientes conseguem encontrar. Ele abre o caderno e escreve abaixo da palavra nordestino uma segunda anotação. Eles não estão aqui apenas para vencer. Estão aqui para algo mais. Ele ainda não sabe nomear o quê. Mas na manhã seguinte, quando o terceiro relatório chegar, a pergunta vai ganhar um rosto. E esse rosto vai ser o do sargento Hélio Tavares. O terceiro relatório chega numa terça-feira, antes do café. Carl ainda está com o casaco sobre os ombros quando Müller entra com o envelope. Papel dobrado em 3. Selo do posto de observação de Cervo Sul. Tinta borrada pela chuva da madrugada. Ele abre em pé, encostado na moldura da janela, com a luz cinza do amanhecer cortando o quarto na diagonal. O relatório tem 6 páginas. Na primeira linha, um nome aparece pela primeira vez com sobrenome completo. Sargento Hélio Tavares, 1º pelotão, FEB. Carl lê o nome em voz alta, devagar, como se as sílabas precisassem de tempo para pousar. Ele pega a caneta e sublinha. É a primeira vez em semanas que um nome brasileiro aparece com clareza suficiente para ser registrado. Até agora, eram apenas sombras, botas na lama, cascas de laranja, lacunas de 40 metros. O relatório descreve a operação da noite anterior com uma precisão que incomoda. O sargento Tavares liderou 11 homens, 12 no total contando ele, até a crista do Monte Branco pelo flanco leste, o mesmo flanco que o capitão Vogel havia classificado como naturalmente intransponível numa reunião de comando 3 semanas antes. Intransponível por causa de um penhasco de 18 metros, de uma ravina com lama até o joelho e de um trecho aberto de 60 metros sem nenhuma cobertura. Os pracinhas subiram o penhasco com cordas improvisadas de cintos de equipamento, atravessaram a ravina carregando os feridos uns dos outros nos ombros e cruzaram os 60 metros abertos, rastejando com uma lentidão que o observador alemão descreveu, sem perceber o quanto a frase era estranha como quase cerimonial.
Carl para nessa palavra. Quase cerimonial. Ele a sublinha 2 vezes. No alto da crista, o pelotão tomou a posição alemã em silêncio. Sem granadas, sem metralhadora. 3 soldados alemães estavam de guarda. 2 foram desarmados antes de perceber o que acontecia. O terceiro disparou um único tiro que errou e ficou parado quando o sargento Tavares se aproximou sem arma na mão e disse algo que o observador não conseguiu ouvir com clareza, mas que o soldado alemão desarmado repetiu depois ao ser interrogado. Ele disse que a guerra já tinha tomado o suficiente esta noite. Carl fecha os olhos por 3 segundos. Abre. Continua lendo. Depois de assegurar a posição, o pelotão encontrou no interior do posto 2 soldados alemães feridos que haviam sido deixados para trás durante uma retirada anterior. Ferimentos de estilhaço, sem atendimento há mais de 30 horas. O prático de saúde brasileiro, um cabo de nome não registrado, passou 40 minutos tratando os 2 antes que o pelotão recuasse. Deixaram água, ataduras e um bilhete em italiano, a única língua comum disponível, informando a direção do hospital de campanha mais próximo. Carl lê o trecho e sente algo que não consegue classificar como emoção militar. É mais parecido com o desconforto de quem encontra uma resposta para uma pergunta que nunca fez em voz alta. Ele leva o relatório para a sala de mapas antes que Vogel chegue. Espalha as 6 páginas sobre a mesa e começa a reconstituir o movimento do pelotão com alfinetes amarelos, a cor que ele reservou para os brasileiros depois que percebeu que os alfinetes vermelhos dos alemães e os azuis dos aliados não davam conta de registrar o que a FEB estava fazendo. Os alfinetes amarelos formam um padrão curioso no mapa. Nunca uma linha reta, sempre um arco, sempre pelo caminho que nenhum planejador sentado numa sala aquecida escolheria. Carl recua 2 passos e olha para o mapa inteiro. Os amarelos aparecem em 6 pontos diferentes nos últimos 40 dias. Em todos os 6, a mesma assinatura. Entrada silenciosa, objetivo tomado, feridos tratados, retirada sem rastro. Vogel entra às 8 em ponto, xícara na mão, e para ao ver os alfinetes amarelos. O que é isso? Carl explica com calma cada pino, cada data, cada detalhe que os relatórios registraram. Vogel escuta de braços cruzados, a xícara esfriando na mão direita. Quando Carl termina, o capitão caminha até o mapa, olha por alguns segundos e arranca 2 alfinetes amarelos sem cerimônia. Coincidências táticas, Brenner. Todo exército tem seu folclore. Os russos têm os atiradores de elite, os americanos têm os Rangers, os brasileiros têm isso. Ele joga os alfinetes sobre a mesa. Não deixe que histórias de aldeia interfiram na sua análise. Carl recolhe os alfinetes em silêncio. Espera Vogel sair. Finca os 2 de volta no mapa, nos mesmos lugares. À tarde, Carl convoca para interrogatório o soldado Richter, o alemão desarmado que ouviu a frase do sargento Tavares na crista do Monte Branco. Richter tem 22 anos, olhos fundos de quem dormiu mal por meses e uma cicatriz nova no queixo que não estava no prontuário anterior. Ele senta em frente a Carl com as mãos sobre os joelhos e responde às primeiras perguntas com a objetividade treinada de todo soldado interrogado. Mas quando Carl chega à frase "A guerra já tinha tomado o suficiente esta noite", Richter para. Olha para as próprias mãos. Fica em silêncio por tempo suficiente para Carl anotar o silêncio no caderno. Ele falou em português? Carl pergunta. Richter balança a cabeça. Em italiano, com sotaque, mas deu para entender. Carl anota. E o que você sentiu? Richter levanta os olhos. É uma pergunta que nenhum oficial alemão havia feito a ele antes. Ele demora a responder. Quando fala, a voz é baixa, quase envergonhada. Senti que ele tinha razão. Carl fecha o caderno. Dispensa Richter com um gesto. Fica sozinho na sala por um longo momento, olhando para a parede onde o emblema desenhado à mão, a cobra com o cachimbo, está fixado com um alfinete no centro de tudo. Uma cobra que fuma. Carl nunca entendeu o símbolo. Agora começa a achar que entender o símbolo não é o ponto. Naquela noite, Carl escreve 3 páginas no caderno pessoal. Não é um relatório, não tem cabeçalho, não tem destinatário.
é uma série de perguntas enumeradas com a letra firme de quem passou anos treinando para ter respostas. A primeira pergunta é técnica. Como 12 homens atravessam um campo minado sem mapa e sem baixas? A segunda já não é. Por que um soldado em missão ofensiva carrega material de sutura para o inimigo? A terceira é a que ele sublinha e depois tenta apagar e não consegue apagar completamente. O que esses homens sabem sobre a guerra que nós esquecemos? Ele fecha o caderno, apaga a lamparina, fica no escuro ouvindo o vento descer do Monte Branco. 2 dias depois de Carl ter passado pela aldeia de Valcava, investigando os rastros do pelotão, parando em frente à casa de Rosa, conversando com o cabo Müller no meio da praça, olhando as marcas de bota ao redor do poço com a lanterna na mão, o cabo Müller encontra um envelope na porta do posto. Sem remetente, sem selo, com uma única folha dobrada dentro. É um bilhete escrito em italiano, com a mesma caligrafia dos bilhetes deixados para os feridos alemães na crista. Tem 3 linhas. Carl lê as 3 linhas 2 vezes e sente o chão do posto ficar levemente instável sob seus pés. O bilhete diz: Sabemos que o senhor esteve em Valcava. Cuide dos seus homens feridos no Vale Sul. Eles precisam de água limpa. Sem assinatura. Mas no canto inferior direito, desenhado a caneta com traço rápido e seguro, uma cobra pequena com um cachimbo na boca. Carl dobra o bilhete com cuidado e coloca no bolso interno do casaco, do lado do peito. Não mostra para Vogel. Não anota no relatório oficial. Mas naquela mesma tarde, sem dar explicação a ninguém, ele manda 2 soldados ao Vale Sul com galões de água potável. Os feridos estão lá. Exatamente onde o bilhete dizia. A neve volta na madrugada de uma quinta-feira sem nome. Carl acorda com o silêncio. Não o silêncio vazio de uma noite sem incidentes, mas aquele outro silêncio, compacto e vivo, que os soldados experientes reconhecem como o som que a guerra faz quando está prestes a mudar de forma. Ele se levanta sem acender a lamparina, veste o casaco no escuro e vai até a janela. Lá fora, os Apeninos estão brancos de novo, e a linha do horizonte entre o Monte Branco e o céu sumiu completamente. Tudo é a mesma tonalidade de cinza-leite que apaga as distâncias e embaralha os planos de defesa desenhados em cima de mapas que pressupõem visibilidade. Carl olha para esse branco por um longo tempo. Depois vai buscar o caderno. Os últimos 4 dias haviam chegado carregados. O posto avançado de Cervo Norte foi abandonado depois que a linha de suprimentos alemã foi cortada por uma operação que nenhum relatório conseguiu descrever com precisão. Alguém havia removido as marcações das estradas de acesso durante a noite, substituindo os sinais alemães por pedras arranjadas em padrões que os motoristas de caminhão não reconheceram até estar perdidos a quilômetros da rota original. Sem violência, sem confronto. Apenas desorientação cuidadosamente plantada no escuro. Carl havia lido o relatório daquela operação com a sensação crescente de estar estudando não uma tática militar, mas uma filosofia, uma maneira de entender o que é necessário e o que não é. Cervo Leste havia caído semanas antes por assalto direto. Cervo Norte caía agora por silêncio, sem que um único tiro fosse disparado. Vogel havia convocado uma reunião de emergência na tarde anterior. 12 oficiais em torno do mapa, alfinetes sendo movidos de um lado para o outro, com a urgência de quem reorganiza uma derrota sem querer chamá-la pelo nome. A linha defensiva alemã no vale havia contraído 40 metros para norte desde a semana anterior. Não por um ataque frontal, não por artilharia pesada, mas por uma série de pequenas pressões que vinham de ângulos diferentes a cada noite, como água encontrando as frestas de uma pedra. Vogel bateu o punho na mesa e disse que a situação era temporária. Carl olhou para os alfinetes amarelos no mapa e não disse nada. Naquela noite, depois da reunião, Carl foi ao depósito de suprimentos verificar os estoques de munição. Protocolo de rotina, papel na mão, lanterna na outra. No caminho de volta, passou pela enfermaria improvisada no celeiro do fundo. Havia 11 homens feridos deitados em macas de lona. Ele parou na entrada e ficou olhando por um momento. 11 homens.
Alguns com olhos abertos, fitando o teto de madeira com aquela expressão específica que os feridos têm quando a dor já passou do nível que o cérebro consegue processar como urgência e virou apenas presença constante. Carl reconheceu 2 deles, soldados da sua própria companhia, capturados e devolvidos semanas antes, com uma nota de saúde escrita em português que o médico alemão havia descartado sem ler. Carl havia guardado a nota. Ainda estava no caderno, dobrada entre 2 páginas. A quinta-feira amanheceu com o posto de comando cercado. Não no sentido militar imediato. Não havia fogo, não havia avanço visível, não havia o som de botas em formação. Havia apenas, quando Carl saiu para o pátio às 6 da manhã, a sensação inequívoca de que o perímetro havia mudado de dono durante a noite sem que ninguém tivesse disparado uma bala. Müller estava parado no portão com o rosto de quem viu algo que não tem categoria no manual. Carl caminhou até ele. Müller apontou para a estrada que descia o vale. A 40 metros, sentado sobre uma pedra com os cotovelos nos joelhos e o rosto voltado para o posto, havia um único soldado brasileiro, sem arma em punho, uniforme enlameado, rosário no pulso esquerdo. Carl ficou parado por alguns segundos. Depois disse a Müller que ficasse onde estava e desceu a estrada sozinho. A neve amortecia cada passo. O soldado não se moveu enquanto ele se aproximava. Ficou sentado na pedra com uma calma que não era indiferença. Era outra coisa, algo mais próximo de certeza. Quando Carl chegou a 5 metros, o soldado levantou os olhos. Eram olhos escuros, fundos, com o tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses carregando peso demais. Carl olhou para o rosário no pulso. Não precisou perguntar o nome. O sargento Hélio Tavares não falava alemão. Carl não falava português. Os 2 ficaram em silêncio por um momento que durou mais do que qualquer briefing militar em que Carl havia participado. Depois, Tavares tirou do bolso do casaco um papel dobrado e estendeu sem levantar da pedra. Carl pegou. Desdobrou. Era um mapa, desenhado à mão, com a mesma caligrafia cuidadosa dos bilhetes anteriores. O mapa mostrava o vale inteiro, as posições alemãs marcadas com precisão cirúrgica, as rotas de saída destacadas em vermelho. E no centro do mapa, um círculo em torno do posto de comando com uma única frase escrita em italiano: "Há uma saída. Usem-na antes do meio-dia." Carl olhou para o mapa. Depois olhou para Tavares. O sargento não estava sorrindo, não estava ameaçando. Não tinha a expressão de vitória que Carl havia visto no rosto de outros soldados em outros momentos de vantagem. Tinha apenas aquela calma de quem cumpre algo que decidiu muito antes de chegar até ali. Carl dobrou o mapa e enfiou no bolso. Fez um gesto com a cabeça. Não exatamente uma saudação militar, não exatamente uma rendição, algo entre os 2 que não tinha nome em nenhum idioma. Tavares correspondeu com o mesmo gesto. Carl voltou para o posto. Vogel não aceitou de imediato. Levantou a voz, falou em honra, falou em ordens do alto comando, falou em reforços que chegariam até o fim da semana. Carl deixou o mapa sobre a mesa na frente do capitão e esperou. Vogel olhou para o mapa por um longo tempo. Era impossível negar a precisão. Cada posição marcada correspondia exatamente ao que estava nos registros internos alemães. O que significava que os brasileiros sabiam tudo. Há quanto tempo sabiam, ninguém poderia dizer. Vogel ficou em silêncio por 3 minutos inteiros. Olhou para Carl e, pela primeira vez desde que se conheciam, não disse nada sobre folclore. Depois pegou o boné, ajeitou na cabeça com o cuidado absurdo de quem precisa de um ritual para atravessar um momento e disse apenas: "Às 11. A coluna alemã saiu do posto às 11h02. 43 homens, 11 feridos em maca, Vogel na frente com o rosto fechado e Carl 3 passos atrás com o caderno debaixo do braço. A estrada descia o vale entre 2 fileiras de pinheiros carregados de neve. No primeiro cruzamento, os pracinhas estavam postados dos 2 lados, em pé, silenciosos, armas baixadas. Não houve gritos, não houve humilhação, não houve o ritual de rendição que Carl havia imaginado. Apenas
Aquela fila de homens de uniforme enlameado, olhando a coluna alemã passar com uma expressão que Karl levou semanas para encontrar a palavra certa. Não era compaixão, não era indiferença, era reconhecimento. A expressão de quem olha para outro ser humano e decide naquele segundo que o que os separou até ali importa menos do que o que os une a partir de agora. No final da fila, encostado no último pinheiro da fileira, o sargento Hélio Tavares assistia a coluna passar com os braços cruzados e o rosário enrolado no pulso. Quando Karl passou por ele, os dois se olharam por um segundo. Tavares descruzou os braços, abriu a mão direita num gesto aberto, sem arma, sem objeto, apenas a palma virada para cima como quem oferece algo que não tem forma. Karl olhou para aquela mão. Depois, olhou para o rosto do sargento. E pela primeira vez em 11 meses de campanha na Itália, Karl Brenner não soube o que fazer com as mãos. Ele fecha o caderno e o guarda na mochila com o cuidado de quem preserva algo que um dia alguém mais vai precisar ler. 40 anos depois, um jornalista chamado Peter Hoffmann encontrou o caderno de Karl Brenner numa caixa de papelão num arquivo particular em Hamburgo. 112 páginas escritas à mão, letra firme que foi afrouxando aos poucos ao longo das semanas registradas, como se a guerra fosse amolecendo algo dentro do homem que escrevia. Hoffmann leu o caderno inteiro numa única noite. Na última página, uma única frase, escrita com pressão maior que o resto, como se Karl precisasse que aquelas palavras ficassem mais fundas no papel do que todas as outras. Eu li o relatório 2 vezes. Deveria ter lido o rosto deles. Essa é a história que os grandes livros de guerra raramente contam. Não a história de quem venceu pelo poder das armas, mas a de homens que chegaram do outro lado do oceano carregando algo que nenhum manual militar sabia classificar. Os pracinhas da FEB não mudaram apenas o mapa da Itália. Mudaram o entendimento de soldados inimigos sobre o que um ser humano fardado ainda é capaz de escolher ser dentro da brutalidade de uma guerra. E essa escolha, repetida noite após noite nos Apeninos gelados, em bilhetes escritos à mão, em curativos dados ao inimigo ferido, em palmas abertas no lugar de punhos cerrados, é o legado que o Brasil deixou na Europa e que a Europa nunca esqueceu completamente. O sargento Hélio Tavares voltou para o Brasil em 1945. Não há registros do que disse quando desembarcou, mas há, num arquivo fotográfico de Salvador, uma imagem de um homem de uniforme com rosário no pulso esquerdo, olhando para o cais com a mesma expressão que Karl Brenner descreveu no caderno. Não vitória, não alívio. Reconhecimento. O reconhecimento de quem cumpriu algo maior do que a missão que recebeu. Se essa história tocou em algo dentro de você, se você chegou até aqui e sentiu que esses homens merecem ser lembrados, então faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não conhece a história dos pracinhas. Cada compartilhamento é uma garantia de que essa memória não some num algoritmo. E tem mais. Leia o comentário fixado aqui embaixo. Deixamos lá o nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB, com detalhes que não cabem nem num vídeo de 30 minutos. Está tudo lá, gratuito, esperando por você. Conta também nos comentários de qual cidade e país você está assistindo, porque essa história foi feita por homens de todo o Brasil e ela merece ser lembrada por gente de todo o mundo.